Pavê é aquele doce que não sai de moda nunca, é delicioso, fácil de fazer. E hoje eu vou te ensinar a fazer 3 sabores deliciosos de pavê no pote para vender a partir de uma única base. Oi, gente! Eu sou a Rafa Cabral e você está no melhor canal de confeitaria da internet. Estou trazendo mais um Faça e Venda delicioso e super prático para vocês. E nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo completo para fazer sabores deliciosos de pavê no pote. E lá no final a gente vai falar sobre rendimento, validade e por quanto você pode vender. Então, se você quer aprender passo a passo a fazer essa delícia, vem comigo, fica nesse vídeo até o final. Bora para a receita. Lembrando que as quantidades dos ingredientes você encontra por escrito na descrição que fica aqui embaixo. Vamos começar pelo creme base do nosso pavê. E aqui na minha panela eu coloco uma lata de leite condensado e eu vou dissolver nesse leite condensado 30 gramas de farinha de trigo. Tradicionalmente se utiliza amido de milho no pavê, mas quando a gente usa amido de milho, a gente não consegue congelar esse creme. Depois ele fica aguado, todo estranho. Então, como eu quero que esse pavê seja congelável, eu vou utilizar farinha de trigo. Não vai ficar com gosto, não se preocupe, tá, gente? Pode usar que vai dar certo. Eu misturo muito bem para dissolver completamente essa farinha de trigo no leite condensado. E aí, minha gente, nessa etapa aqui, eu coloquei 50 gramas de leite em pó. Mas eu tive problema no cartão de memória da minha câmera e não apareceu. Então, assim, eu só coloquei aqui os 50 gramas de leite em pó e misturei dissolvendo de novo, que nem eu fiz com a farinha de trigo, tá? Então aqui eu coloquei farinha de trigo, leite em pó, misturei bem com leite condensado até ficar bem lisinho. Em seguida coloco uma caixinha de creme de leite, 450 ml de leite, misturo bem com o fogo ainda desligado e aí levo para cozinhar, mexendo sem parar, em fogo de médio para baixo. Eu vou trocar a espátula pelo fouet porque esse creme tende a empelotar com muita facilidade. Então a gente não pode dar bobeira. É importante que a gente deixe esse creme cozinhar bem para que não fique sabor residual da farinha ou do amido de milho, se você estiver utilizando. Quando ele estiver nessa textura, já deu uma engrossada. Tá vendo que quando eu levanto a espátula, ele cai de volta na panela e forma um montinho que demora um pouco para se desmanchar? Tá no ponto. Eu desligo o fogo e vou dividir esse creme igualmente em 3 partes. Deu aproximadamente 330 gramas para cada recipiente. E aí a gente vai saborizar. O primeiro creme vai ser de leite ninho. Então eu vou colocar aqui 100 gramas de chocolate branco no creme ainda bem quente. E utilizando o fouet, eu vou misturar bastante para que ele derreta por completo. E aí nosso creme vai ficando bem lisinho, bem bonito. E vou colocar também 30 gramas de leite ninho. Misturo novamente com o fouet, com o creme ainda bem quente, até que ele se dissolva por completo. Eu cubro com plástico, encostando no creme e levo para esfriar na geladeira. Agora vamos para o creme de chocolate. Então eu vou pegar os 330 gramas da minha base e coloco 120 gramas de chocolate. Você pode usar meio amargo, ao leite, blend, o que você preferir. Misturo muito bem aqui, eu acabei mexendo com a espátula e não com o fouet. Cubro com plástico em contato com o creme e levo para esfriar na geladeira. E agora vamos para o sabor de morango. Eu acrescento 60 gramas de chocolate branco e vou colocar 7 gramas, que é meia colher de sopa, de pó sabor morango. Eu uso aquele pó para sorvete. E aí misturo muito bem com o fouet, até que o creme fique bem lisinho e vou levar para esfriar também na geladeira. Esse daqui é o pote que eu vou utilizar. Ele tem capacidade de 220 ml e ele tem fechamento com lacre. Esse tipo de pote é maravilhoso porque ele evita acidentes. Evita que o pote abra, que vire, enfim, ele é maravilhoso. Mas você encontra muitas outras opções de pote, então você tem que procurar o que funciona melhor para você. Se você quiser comprar esse daqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu achei com um preço muito bom. E se você tá gostando dessa receita, lembra de deixar aquele joinha aqui embaixo para mim, porque isso me ajuda demais no crescimento do canal.
Também se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai gostar dessa receita, que está começando a vender doces. Os meus cremes já esfriaram por completo, eu não vou usar eles gelados, somente frios. E aí, antes de usar, eu gosto de dar uma boa batida com o fouet, isso deixa o creme bem levinho, bem lisinho, com uma textura muito boa. Se você quiser, pode bater com a batedeira também, mas aqui eu uso só o fouet bem rapidinho. E aí vamos para a montagem do primeiro sabor, que é ninho com Nutella. Eu começo fazendo uma camada generosa de creme de ninho no fundo do pote. Então eu coloco 2 colheres de sopa, mas essa colher de sopa ela não é tão grande, ela é uma colher ali média. E eu vou colocar o biscoito maisena. Gente, se eu tivesse comprado o biscoito Maria, ele ficaria certinho aqui, ó, serviria um biscoitinho inteiro, mas eu tinha esse biscoito maisena em casa, então eu quebrei em pedaços médios para poder utilizar, mas use o biscoito Maria, tá? Coloco aqui, eu não umedeço o biscoito, porque não tem necessidade. Em contato com o creme, ele já vai amolecer bastante e ainda mantém um pouquinho da crocância. E aí eu venho com mais 2 colheres do creme de chocolate. E por cima desse creme de chocolate, vou fazer uma camada de Nutella, que eu coloquei num saquinho de confeitar, levei ela ali 15 segundinhos pro micro-ondas para ela ficar bem molinha e faço assim uma camadinha. Isso aqui fica bom demais da conta, minha gente. Coloco mais uma camada do biscoito e aí mais uma camada do creme de ninho. Aí dou uma batidinha assim pra assentar tudo, fica tudo bem bonitinho. Mais uma camadinha de Nutella, porque Nutella nunca é demais, né, minha gente? E mais uma camada do biscoito. Finalizo com mais uma camada do creme de chocolate por cima de tudo. E aí eu vou polvilhar um pouquinho de leite ninho. E temos o nosso primeiro sabor lindo e delicioso. Agora vamos para o sabor sensação, que é morango com chocolate. Eu começo fazendo uma camada do creme de morango, usando as 2 colheres lá no fundo. Venho com o meu biscoito. Agora, uma camada do creme de chocolate. Dou aquela batidinha para ir tudo pro seu lugar. Mais uma camadinha do biscoito. Mais uma camada do creme de morango. Mais uma camada de biscoito. E por último, uma camada do creme de chocolate para finalizar. E por cima de tudo, eu vou colocar granulado, mas você pode colocar o que você preferir. Se quiser usar aqueles granulados de morango, enfim. Temos o nosso segundo sabor delicioso. Agora vamos fazer o sabor de ninho com Oreo. Eu começo com uma camada do creme de ninho lá no fundo. E aí no lugar do biscoito maisena, eu vou utilizar uma bolacha Oreo. E aí eu abro essa Oreo e eu não retiro o recheio dela, gente, porque eu acho que ela faz parte ali do sabor. Então, uma parte eu coloco com o recheio inteira, assim, e a outra eu quebrei ao meio para caber certinho na lateral do pote. Coloco uma camada do creme de chocolate, faço mais uma camada de Oreo, mais uma camada do creme de ninho, mais uma camada de Oreo, e para finalizar, uma camada de chocolate. E coloco uma Oreo inteira por cima. Se você quiser usar aquela mini Oreo também fica sensacional. E, gente, isso daqui são sugestões. Você pode montar os sabores que você quiser usando combinações entre os cremes. Aí é só você tampar o seu potinho, coloca um adesivo bem bonito, com o seu logo, informações de validade. E tá pronto esse pavê delicioso. E aí é só servir geladinho que fica sensacional. Gente, esse pavê fica sensacional. Ele é leve, ele é refrescante, é delicioso. Além de ser muito prático, né? Aproveitando, conta pra mim aqui nos comentários, qual é o seu sabor preferido de pavê? Tem algum outro que você gostaria que eu ensinasse?
Manda pra mim aqui as suas ideias. Essa receita me rendeu 6 desses potinhos de 220 ml. Foram 2 de cada sabor. A validade dos pavês é de até 5 dias conservados sempre em geladeira. Aqui, como a gente usou a farinha de trigo no lugar do amido de milho, a gente pode congelar por até 30 dias também. A minha sugestão é que você venda cada potinho desses por no mínimo R$12. Lembrando que vai variar de acordo com o tamanho do pote que você utilizar, com o sabor que você fizer. Tem sabores que são mais caros, tem outros que são mais baratos. Então você precisa calcular direitinho os seus gastos. E me conta, qual receita você quer que eu ensine aqui no canal? Manda pra mim aqui nos comentários. Eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Um beijo e até o próximo vídeo.